Oi, gente. Hoje eu tô aqui porque eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram e pedi pra vocês fazerem algumas perguntas sobre Transmorfo. E aí que várias perguntas vieram cheias de spoilers e eu resolvi fazer esse vídeo pra responder essas perguntas pra quem já leu Transmorfo e tá com algumas dúvidas e quer saber mais sobre os bastidores do livro ou sobre a história. Então, se você ainda não leu Transmorfo, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque eu só vou responder perguntas com spoilers. Então, a primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais perguntada de todas, é por que o Ian? Por que resolvi matar o Ian? Eu posso responder mais duas perguntas nessa mesma resposta. Se eu sempre soube que eu ia matar o Ian, e se ele tivesse ficado vivo, se ele e a Mad iam ficar juntos no final. Vou responder essas três perguntas em uma só. Primeiro de tudo é que eu não sabia que eu ia matar o Ian até chegar no final. Muita coisa do final de Transmorfo não foi programada, que acabou acontecendo, que eu só descobri que ia acontecer quando eu cheguei no meio do livro, ou até mais pra frente do que isso. Porque até, sei lá, 70% do livro eu não sabia nem quem seria o assassino, acredite se quiser. E aí eu não sabia que eu ia fazer isso com o Ian, porque quando eu comecei a escrever o livro eu tinha uma ideia muito diferente de como que ia funcionar essa dinâmica entre o Ian e a Mad. Tinha planejado ser uma coisa platônica, ser uma coisa que não ia ser completamente um romance. Ia ser aquela coisa do que nunca ia acontecer, sabe? E só que aí foi se desenvolvendo de uma forma que eu não esperava, porque na verdade o par romântico da Mad era pra ser o Blake desde o começo. Queria que tivesse aquela coisa do amor proibido, de ele ser um caçador e ela ser um transmorfo. Mas isso aqui é só uma prova de que os personagens têm vida própria e que eles fazem o que eles querem. Porque conforme eu fui desenvolvendo a história, ela tomou esse outro rumo, sabe? É como se a Mad e o Ian tivessem se apaixonado e fosse uma coisa que fosse fora do meu controle. O que aconteceu? Eu percebi, né? Eu senti que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Só que a Mad tinha uma ligação muito forte com o Blake. Ela tinha um vínculo emocional com ele muito forte. E era uma coisa que ela era meio que refém dessa conexão que ela tinha com ele. Então eu pensei assim, eu até já falei isso para algumas pessoas na DM que vieram me perguntar, mas o que eu pensei foi o seguinte: pra ela desconectar do Blake, pra ela cortar essa relação que ela tinha com ele teria que fazer uma coisa muito, muito grave, uma coisa imperdoável, sabe? E ele foi lá e fez a única coisa que acho que ela nunca perdoaria ele, sabe? Ele mostrou pra ela que ele era o caçador. Porque até aquele momento ali, ficava pensando, será mesmo que ele é capaz de fazer isso? Será mesmo que ele é um caçador como os outros? Ele não é como os outros, ele deixou escapar, então significa que ele é mais humano que os outros, que ele não é tão cruel como os outros caçadores. E ele foi lá e provou pra ela que ele era assim como os outros caçadores. E foi naquele momento que a ligação emocional entre eles foi quebrada, sabe? Porque ele fez essa coisa imperdoável. Então por isso o Ian, por isso que isso aconteceu. E assim, eu queria que o final tivesse um plot twist além do que, sabe, quem é o assassino e pronto. Porque é uma história cheia de dor também. É uma história que lida com vários sentimentos ruins e bons. E eu acho que esse plot twist, esse choque, foi importante pra história. Pra vocês verem que foi uma coisa que marcou tanto, que é uma coisa que eu recebo mensagem todo dia das pessoas falando, tipo, não acredito que você fez isso, eu não acredito que isso aconteceu, como é que você teve coragem, sabe? Então foi uma coisa marcante pro livro, uma coisa marcante pra história. E é como as histórias são, as histórias precisam de momentos marcantes, mesmo que eles sejam dolorosos. Eu amo o Ian, gente, eu amo muito ele. E é uma cena que foi difícil pra mim, sabe? Foi uma cena difícil de escrever, porque doeu ele também, acreditem. Então eu espero que tenha respondido essas três perguntas.
Outra pergunta que eu recebi foi qual seria a casa de Hogwarts das meninas, de cada uma das meninas. A Frank com certeza seria Corvinal, porque ela ama livros, ela ama conhecimento, ela é curiosa, ela gosta de saber mais. Corvinal com certeza. Eu acho que a S seria Lufa-Lufa, porque ela é muito... ela tem esse instinto de ser bondosa, sabe? Ela tem essa coisa do se preocupar com os outros. Ela é leal às meninas. Ela é leal ao que ela acredita também. Então eu acho que ela seria Lufa-Lufa. A Fate com certeza seria Sonserina. Eu acho que isso é sem argumentos. Ela com certeza seria Sonserina porque ela é ambiciosa, ela é forte, ela é corajosa. Sonserina total. A Mad, eu acho que ela seria Grifinória. Por causa de coragem, sabe? Porque nada define mais Grifinória do que coragem. E ela é muito corajosa, ela, tipo, se joga mesmo, ela vai lá e faz mesmo o que ela quer fazer, ela corre atrás, ela procura confusão, que é, tipo, marca de Grifinória. Se meter em confusão. A Lixa é a que eu mais tenho dúvida. Eu fico em dúvida se ela seria Grifinória ou se ela seria Sonserina. Acho que ela passaria por um dilema lá no Chapéu Seletor. Ela tem muito dos dois, ela tem essa coisa da coragem, mas ela também tem essa coisa da ambição de correr atrás do que ela quer. Então eu fico na dúvida. Vocês acham que elas seriam outras casas ou qual casa você acha que a Lixa seria? Fala aí pra mim nos comentários. Eu que pensei que o Leo e o Garoto Tubarão ia ser um casal. Cadê essa fanfic, gente? Nossa, teve vários casais inesperados que as pessoas shipparam, mas eu nunca tinha visto shippando o Leo e o Ian. Essa foi nova. Que tipo de pessoa sem pena dos outros é você? Eu tenho pena até de mim mesma, tá? Essa história também me acaba. Se a Frank fosse indicar um livro para alguém, qual seria? A Frank, ela gosta muito de terror, né? Então acho que a indicação dela seria It, do Stephen King. Com certeza a Frank indicaria esse livro aqui, esse calhamaço. Ela tem cara de quem gosta de ler livros grandes. E It não é só um livro de terror, né? É um livro que lida com muitas coisas, com sentimentos, com medo, com a inocência da infância. E é um livro bem profundo, ele lida com muitas coisas humanas. E eu acho a cara da Frank. Você voltaria a escrever algum livro do universo de Transmorfo? Então, não só voltaria, como eu tenho planos concretos de escrever outro livro no universo de Transmorfo. Não vai ser uma continuação, mas vai ser no universo com esse mesmo sistema de fantasia urbana. Eu já tinha pensado nele há algum tempo, faz bastante tempo na verdade, só ainda não tive a coragem de começar a escrever, nem de planejar assim, o plot real oficial, mas eu tenho algumas ideias e eu espero que vocês gostem quando sair. Você acha que as meninas teriam se tornado amigas mesmo se não tivesse assassinato algum? Cara, essa é difícil. Eu acho que algumas delas sim, mas não todas. E talvez não seria uma amizade tão forte quanto se tornou depois do assassinato. Por exemplo, a Fate e a Frank já eram amigas, né? E a Alicia, quando ela conheceu a Fate, ela ficou muito impressionada com a Fate. Então acho que ela de qualquer forma iria pedir pra Fate ensinar ela a lutar, né? Porque de qualquer forma continuaria tendo as lutas clandestinas. E eu acho que a Alicia e a Fate seriam amigas com certeza. Talvez a Mad e a Frank seriam, porque elas estão na mesma aula, né, de escrita criativa. Talvez a que mais ficaria de fora talvez fosse a S, né? Porque ela foi a primeira a receber o impacto do primeiro assassinato. E a partir disso que ela, tipo, mudou de quarto pra ficar com a Mad. E a partir disso que a Fate foi cuidar dela, levou ela pra enfermaria e tal. Então, talvez algumas ainda fossem amigas, mas talvez não todas. Como foi pra tu escolher somente essas 5 meninas vão narrar? Nossa, eu nem lembro direito como é que eu decidi isso exatamente. Como eu falei em outros vídeos, eu já tinha... A Mad foi a primeira personagem que eu pensei. Então foi o primeiro ponto de vista que eu decidi que teria.
Mas desde o começo eu queria que esse livro tivesse alguma coisa diferente, uma coisa que fosse marcante e que fizesse as pessoas se lembrar dele. E uma dessas coisas foi o prólogo no futuro, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente nunca viu nos livros. Eu, pelo menos, nunca tinha visto e várias pessoas já me falaram que também nunca tinham visto. E quando surgiu a ideia do prólogo no futuro, eu vi aquela imagem, né, dessas meninas, desse grupo de meninas se encontrando no corredor com esse mesmo bilhete, uma coisa bem Pretty Little Liars mesmo. Quem assistiu Pretty Little Liars ou leu os livros, que elas também são 5, né? São 4, e a Alison, então, são 5. E eu tinha essa imagem na minha cabeça, né? Tem muita referência da série de PLL em Transmorfo. E aí, depois que eu decidi a Mad, eu coloquei na minha cabeça, tipo, eu quero que o livro tenha 5 protagonistas. Então, eu não decidi naquele momento que seriam 5 pontos de vista, mas eu decidi que seriam 5 protagonistas, e aí o ponto de vista meio que veio naturalmente, sabe? Eu desenvolvi mais ou menos cada uma delas, ou decidi qual animal cada um ia ser. O ponto de vista meio que veio de forma automática, então não foi uma decisão tipo, eu criei os personagens e aí eu decidi que ia ser, eu criei vários personagens e aí eu decidi que ia ser essas 5 que iam narrar, não. Elas vieram pra mim uma de cada vez, os personagens secundários, eles só vieram depois. Em algum momento eu quis colocar o ponto de vista da Sônia ou da Coyota. Não, porque, como eu falei antes, eu não sabia que elas iam ser as vilões. Eu juro de verdade. Eu escrevi boa parte do livro, uns 70%, 80%, sem saber quem era o assassino. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, eu só fui escrevendo e era um mistério pra mim também. Óbvio que depois que eu terminei o primeiro rascunho, eu voltei o livro todo e fui colocando os foreshadowing, que é quando você vai dando pistas com o passar do livro de quem é o assassino no final, né? Mas essas pistas, assim, elas não existiam tão claramente. Elas existiam Gente, a história tem tão vida própria que algumas coisas inconscientes, alguns foreshadowings inconscientes apareceram na história. Que aí foi quando me deu o clique de, vai ser a Sônia, a culpa vai ser da Sônia, a culpa vai ser da Diana. Então eu nunca pensei em colocar ponto de vista delas, porque eu só descobri que seria elas, o livro já estava pronto. A relação dos caçadores com o sangue puros. Eu acho que não tá como pergunta, mas eu acho que você quis perguntar qual é a relação. A única coisa que os conectam é o ódio em comum pelos transmorfos, né? Os sangue puros, eles querem eliminar os transmorfos impuros, e os caçadores querem eliminar todos os transmorfos. Então, na cabeça deles, tipo, os caçadores pensavam, eu vou usar os sangue puros pra chegar até a academia, matar os impuros, e eventualmente a gente vai acabar destruindo os puros também. Eles achavam que eles estavam usando os puros, e os puros achavam que eles estavam usando os caçadores. Tipo, eles vão fazer nosso trabalho sujo e ninguém vai ficar sabendo que a gente tem a ver com isso, entendeu? Então, os dois grupos, eles não tinham lealdade entre si. E o ódio deles os uniu, sabe? De tanto os caçadores pensam que os humanos são a raça superior, e os sangue puros acham que eles são a raça superior. Então, eles tinham essas coisas em comum e eles se uniram. A relação que eles têm é essa, entende? Por que eu não matei a Diana? Por que eu não matei o Coyote? Eu sou fã de carteirinha de final aberto. Então, apesar de que eu sempre disse com todas as letras que Transmorfo ia ser livro único, eu queria deixar esse gostinho de que talvez um dia, sei lá, quem sabe, pudesse ter uma continuação. Eu queria que o final não fosse fechado, eu queria que tivesse essa brecha, essa sensação de que tudo poderia acontecer depois que o livro acabasse. Porque uma coisa que eu gosto nos finais abertos, que eu não gosto nos finais fechados, é isso, tipo, quando o livro tem um final fechado, parece que a história acabou ali. Mas quando o livro tem um final aberto, parece que a história continua acontecendo, mesmo depois que a gente termina de ler, sabe? Então eu queria deixar essa impressão, porque seria fácil demais, tipo, matar todos os vilões no final do livro, sabe? Se fosse pra ser tão fácil, eu teria colocado só um vilão, sabe? Então eu queria que tivesse essa impressão de que tudo pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer depois de Transmorfo. Será que um dia eu vou escrever um segundo livro? Não pretendo, mas não diga dessa água, não bebereis.
Se você fosse um transmorfo, em qual animal gostaria de se transformar? Eu sou muito fã de gato, eu adoraria ser um gato. Por isso que a Mad é minha favorita, por isso que a capa do livro é a Mad e por isso que ela se transforma em gato. Mas eu também adoraria ser algum animal com capacidade de voar. Um corvo. Nossa, um corvo. Eu adoraria ser um corvo. Corvo é um dos meus animais favoritos, caso eu fique a dúvida. Porque é um animal inteligente, é um animal que voa, é um animal que tem uma certa misticidade envolvida ao redor dele, sabe? Tem várias lendas e vários mitos sobre o corvo e é um animal incrível. Então vou fechar essa resposta com eu gostaria de ser um corvo. Inclusive, às vezes eu penso em escrever uma história de transmorfo só sobre uma pessoa que tem a capacidade de se transformar em corvo, porque corvo é um animal incrível. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, podem vir me perguntar, podem me chamar na DM, se quiser deixar nos comentários também, fica à vontade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e até a próxima.